maiores personagens dos animes 2026. Não é maior de relevância, de impacto, de força. É maior de altura, pô, tamanho, comprimento, latitude e longitude. Mais um vídeo do canal Ultra Nerd. Todo vídeo desse cara é sensacional, né? Deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Mostrando alguns dos personagens mais gigantescos dos animes aqui no canal. Mas hoje eu trago uma versão atualizada desse tema, onde você vai conhecer os verdadeiros maiores personagens que já apareceram nos animes. Você vai ver um dragão tão gigantesco que consegue carregar civilizações inteiras em cima do seu corpo. Mas isso ainda é pouco, comparado a uma cobra com um tamanho tão absurdo que ela poderia facilmente se enrolar em volta de um planeta, como se fosse uma versão viva dos Anéis de Saturno. E sem falar numa entidade tão ridiculamente colossal que seu tamanho simplesmente ultrapassa a compreensão humana. Estamos falando de um ser que não é apenas maior que galáxias, mas que tem o mesmo tamanho do universo observável. Então se prepara para se sentir pequeno com os monstros colossais que eu separei nessa lista. Ô tropa, aqui, se tratando do canal desse nosso amigo aqui, Ultra Nerd, podemos esperar coisas absurdas, né, mano? Ele é um cara que traz coisas absurdas e bem explicadas, e isso é muito bom, né? Ele tá de parabéns por isso. 10º, Jubi, Naruto. E já vamos começar grande, com um dos personagens mais gigantescos do anime de Naruto, o Jubi, o 10 Caudas. Esse ser é considerado o progenitor de todo o chakra em Naruto e nasceu da fusão da Kaguya Otsutsuki com a Árvore Divina. Após despertar de um sono milenar graças aos esforços de Madara e Obito durante a Quarta Guerra Ninja, Jubi tinha como único propósito causar destruição e recuperar o que era seu por direito, o chakra de todos os shinobis do mundo. Só o corpo desse monstrengo já ocupava todo o campo de batalha, e somente seus rugidos já podiam causar um montão de desastres naturais massivos por todo o continente. Agora, se o Jubi decidisse usar o seu ataque mais poderoso, a Bijudama, cidades inteiras poderiam ser destruídas em questão de segundos, visto que esse ataque é equivalente ou até superior a uma bomba atômica. Só seu poder destrutivo e sua cara feia já são motivos mais que suficientes para botar medo em qualquer um. Mas assim que você vê a altura dele, já pode adicionar um terceiro motivo à lista. Infelizmente, não existe uma fonte 100% precisa que mostre o real tamanho da criatura, mas é estimado que a altura oficial do Jubi seja por volta de 1 km, fazendo até mesmo a Kurama parecer um bichinho de tipo. 1 km, mano. Pra quem não sabe, 1 km é 1000 metros, pô. 1000 metros de altura. Tá maluco, mano. Informação perto dele. O chat. Os Estados Unidos com uma dessa aí, hein? Oh, meu Deus, ninguém dessa live vai pro céu, tá? Já digo logo. Pra você ter uma noção, o Jubi é tão grande que ele ultrapassa a altura do Burj Khalifa, o maior prédio do nosso mundo, que tem 828 metros. Sim, nós já começamos esse vídeo falando de quilômetros ao invés de metros. Então já imagina as aberrações gigantescas que ainda estão por vir. Sarakiel, anime Evangelion, é o 9º. Dentre tantos anjos bizarros que já apareceram em Evangelion, tem um em especial que se destaca principalmente pelo seu tamanho absurdo, o Sarakiel. Pra falar a verdade, Evangelion tem vários outros anjos gigantescos, mas eu decidi escolher o Sarakiel por ser mais fácil de mencionar o verdadeiro tamanho dele. Mas fica aqui a minha menção honrosa ao anjo Arael, que muitos fãs estimam que ele tenha por volta dos 16 km. Quanto ao Sarakiel, ele foi o 10º anjo a invadir a Terra, e diferente dos outros que vieram antes dele, ele foi o primeiro a vir do espaço. O curioso sobre essa criatura é que ela não tinha habilidades notáveis de ataque à distância como seus antecessores, mas ela podia soltar pequenos pedaços de si mesmo para que caíssem como pequenos meteoros em direção à Terra, cada um ainda protegido por um poderoso campo AT, dificultando ainda mais o trabalho dos Evas de derrotar esse monstro. Sarakiel também foi o primeiro anjo que era tão ridiculamente grande que exigiu uma ação conjunta dos 3 Evas principais para impedir que o anjo colidisse com a superfície da Terra, e eles só conseguiram esse feito bem no último minuto. Agora, qual seria o tamanho desse anjo colossal que desceu do espaço e planejava atingir o planeta como se fosse um asteroide? Também nunca foi divulgado o tamanho oficial do Sarakiel, mas é possível ter uma noção ao comparar o seu corpo com a extensão da cidade Tóquio 3 em que ele se aproximava. Então, muitos fãs estipularam que seu comprimento total seja algo por volta dos 2 km de extensão. 2 km. Eu te falei que se tratando desse cara aqui, você podia esperar coisas exageradas. 2 km, mais conhecido na nossa língua como 2000 metros de extensão. Vai correr 2 km pra você ver.
Os caras tá caçando a cobra deles. Daqui a pouco suas cobras vai aparecer aqui, tá? As que você gosta. A altura dos Evas costuma atingir no máximo os 80 metros. Então, se a gente fosse criar uma comparação, é como se 3 insetos tentassem conter a queda de um animal como um gato doméstico. E podemos ver uma versão ainda mais assustadora do Sarakiel durante a série de filmes Rebuild of Evangelion, onde o anjo não só tem um design bem mais elaborado e complexo, como também é muito maior que a versão original. Pois é, nunca pensei que eu fosse sentir medo de um anjo. Centopeia anciã do anime One Punch Man. Certo? 8º colocado. Em One Punch Man tem monstros gigantescos de todo tipo, mas poucos causam tanto pavor e desconforto quanto uma centopeia do tamanho de uma cidade inteira. A centopeia anciã foi um dos vários executivos da Associação de Monstros, classificada como nível de ameaça dragão, o que significa que ela pode facilmente devastar múltiplas cidades ao redor do mundo. Seu corpo de centopeia era protegido por uma carapaça ultra resistente, que a permitia se mover pelo subterrâneo do planeta com muita facilidade, gerando terremotos e principalmente ataques surpresas vindo debaixo do chão. Imagina só você sentir o chão tremendo e descobrir que não é um simples terremoto, mas uma centopeia gigante por baixo da sua cidade. Mas se isso ainda não é o suficiente para te assustar, só para você ter uma noção, assim que a centopeia anciã surgiu lá na cidade Z, ela se mostrou tão absurdamente grande que enquanto a sua cabeça estava de um lado da cidade, a parte de trás do seu corpo estava simultaneamente lá na outra extremidade da cidade. A extensão total do comprimento da centopeia nunca foi revelada oficialmente, mas analisando essas cenas em que ela aparece e comparando seu corpo com o cenário da cidade, dá para dizer que ela tem fácil quilômetros de comprimento. E de acordo com alguns cálculos feitos por fãs, o tamanho mais aceito quanto à extensão dessa centopeia monstruosa é de aproximadamente 5 quilômetros, que é um tamanho que já humilha outros monstros. Eu não sei a última vez que eu corri 5 quilômetros na minha vida, pô. O bicho sozinho tem 5 quilômetros. Ô, mano, tipo assim, dos animes que eu conheço aqui, eu acho que o maior personagem, assim, de tamanho é o Shenlong da Batalha dos Universos lá, pô, de Dragon Ball Super. Que as esferas do dragão são os planetas, o Shenlong Supremo lá, eu acho que ele é o maior, mano. Considerados colossais em One Punch Man, como o Marugori, por exemplo. Mas é melhor a centopeia anciã aproveitar o seu posto de maior monstro enquanto pode, porque assim que a centopeia eremita finalmente aparecer no anime, teremos um monstro titânico, que consegue sair até da estratosfera da Terra quando estica todo o seu corpo, atingindo um tamanho de mais de 50 quilômetros de comprimento. Mas enquanto a eremita não dá as caras, é a anciã quem reina nas profundezas do subsolo, com seu corpo quilométrico e presença esmagadora. Aí entrou no nosso universo aqui, One Piece, né? As Unesca, Junesca, Valesca e Unesca. O elefante gigante de One Piece que tá preso por causa do Joy Boy. Depois de falar de, possivelmente, o maior artrópode dos animes, vamos agora para o maior mamífero dos animes, o elefante Zunisha. Ele é um elefante colossal com pernas tão desproporcionalmente longas que ele consegue tocar no fundo do oceano, mesmo em mar aberto, e caminhar tranquilamente sem molhar a parte de cima do seu corpo. Zunisha possui uma das origens mais misteriosas em One Piece. Tudo o que sabemos sobre esse elefantão é que ele já foi o companheiro do lendário Joy Boy 800 anos atrás, e o animal percorre o oceano aparentemente sem rumo desde então, como punição por algum crime desconhecido que ele cometeu. Mas não é como se o Zunisha estivesse sozinho, pois ele é tão grande que simplesmente carrega toda a ilha de Zou em suas costas, uma cidade inteira onde habita a tribo dos Minks. Só essa ilha já tem um tamanho semelhante ao da ilha de Hachinoso, a mesma que Ávalo Pizarro se fundiu com sua Shima Shima no Mi e se tornou um homem-ilha gigante e que até poderia ter entrado na nossa lista. Por viverem nas costas de um elefante dessas proporções, é extremamente comum para os Minks sofrerem com fortes enchentes, pelo menos 2 vezes por dia, pois o Nisha costuma lavar suas costas ao jorrar uma enorme quantidade de água com sua tromba, que até leva embora aqueles que não se abrigam a tempo. E embora a gente também não tenha um tamanho oficial sobre o elefantão, é estimado que ele tenha por volta dos seus 35 quilômetros de altura. Tá maluco, tropa. 35 quilômetros é uma viagem, pô. Andar 35 quilômetros de carro, dependendo de onde você mora, é papo de 1 hora, pô. Com folga até mesmo a extensão dos Reis dos Mares, monstros marinhos que podem ser tão grandes quanto a centopeia anciã. Com esse tamanho absurdo, Zunisha mostrou que pode obliterar navios colossais, como o do Jack da Seca, como se fossem barquinhos de brinquedo. E se você ainda não conseguiu entender o quão grande é esse elefante, sabe a Fossa das Marianas, o ponto mais fundo do oceano? Então,
ela tem por volta dos 11 quilômetros de profundidade. Isso significa que o Zunisha poderia ficar de pé nesse ponto, e seu corpo do lado de fora ainda seria mais alto que o próprio Monte Everest. E mesmo com esse tamanho todo, Zunisha segue a sua jornada solitária, como um fantasma gigante carregando séculos de arrependimento nas costas. Zunisha é brabo, né, mano? Eu gosto muito do Zunisha, tá? Sou muito curioso pra saber a história dele. Pai, Fullmetal Alchemy Brotherhood, sexto colocado. Diretamente de Fullmetal Alchemist Brotherhood, temos o homúnculo original, mais conhecido como Pai. Uma criatura que passou por várias formas bizarras ao longo da história. Em sua forma inicial, ele era uma espécie de gás negro com uma boca cheia de dentes e um único olho, que vivia dentro de um frasco. Mas é lá na frente da história, quando seu plano do Círculo de Transmutação Nacional finalmente dá certo, que o Pai assume uma forma digna de entrar nesse vídeo. Depois de liberar sua verdadeira forma do corpo humano, que possuía e absorver cerca de 50 milhões de almas, Pai assume uma forma colossal, que era tão absurdamente grande que podia cobrir vários quilômetros do país a mestres. Seu novo corpo saiu de um portão igualmente colossal, e sua altura permitia que ele conseguisse ultrapassar a estratosfera da Terra. E olha que boa parte do corpo dele ainda estava submersa por esse portal. Então ele ficou muito maior do que parece ser. Infelizmente, não temos nem mesmo um tamanho oficial do país de Amestres para fazer uma estimativa precisa do seu tamanho. Mas ao ver essa cena, onde o pai tenta estender a sua mão até Deus, e essa cena onde vemos toda a ação ocorrendo de longe, já podemos chegar em um número aproximado. Segundo alguns cálculos feitos pela comunidade, é possível que o pai tenha atingido 100 quilômetros de altura. Caramba, mano. Agora eu tô preocupado com o primeiro colocado, pô. 100 quilômetros de altura. 100 quilômetros de altura, mano. É 100 mil metros, né? Porra. Aqui já foi pros caralhos já, mano. É o que eu falei, o cara desse canal aqui, ele gosta de coisas exageradas, mano. Porra, mano. Chegando no momento que eu não vou saber calcular o tamanho dos bichos aqui, não. Não, mano, eu não vi Fullmetal Alchemy não, mas todo mundo fala que é obrigatório eu ver, né? Eu tenho muito anime, é o que eu falei pra vocês, mano. Eu não vi uma grande quantidade de animes, não. Os que eu vi eu entendo muito, mas eu não vi muitos. É complicado. Contando com a parte do seu corpo que ainda está submersa no portal. Vale notar que os tentáculos que saíam do seu portal conseguiam ser ainda maiores que seu próprio corpo, podendo chegar à altura de onde o portal de Deus se abriu após se revelar ao homúnculo. Porém, essa forma titânica só apareceu em poucos minutos do anime, com o único propósito do pai alcançar Deus e se fundir com ele. Depois que isso aconteceu, o pai assumiu uma forma humanoide mais jovem e nunca... Não, pô, esse anime que tá falando aqui é Fullmetal Alchemy, né? Tá com Titan, não? Nunca mais vimos sua forma colossal novamente. Mas é incrível como ele conseguiu ir de uma criaturinha presa num frasco para um monstro desse tamanho, né? Mas o próximo personagem da lista foi além e tinha até uma civilização inteira vivendo em uma parte do corpo dele. Os vídeos desse cara aqui, em vez de me ajudar, mano, tá me fazendo me sentir um animal, pô, um burro, tá ligado? Eu viajo nos vídeos dele aqui e fico pensando tanto que eu sou burro, mano. Isso é louco. Tá igual quando minha mulher vai me explicar as coisas. Aí eu fico tipo, pegando viagem, ela explicando lá. Eu só fingindo que eu tô entendendo. Aldoron, Fairy Tail. Alguém já assistiu Fairy Tail? Agora é a vez daquele que é considerado o maior dos deuses dragões em Fairy Tail, o colossal dragão de madeira, Aldoron. Se você acha que o Zunisha é insano por carregar uma ilha inteira nas costas, saiba que esse dragãozão aqui é tão ridiculamente grande que ele carrega não uma, mas 5 mega cidades em seu corpo, localizadas em cima das suas mãos, ombros e costas. O Aldoron é tão imenso que o corpo dele se estende por uma vasta área de guilhotina, sendo uma parte integrante da paisagem do continente, como se fosse uma cadeia de montanhas e florestas. E diferente do Zunisha, que vive em paz com os habitantes de Zou, o Aldoron só deixou a humanidade construir uma civilização em cima do seu corpo porque ele pretendia usar a energia vital dos humanos para se fortalecer. E se você tá achando que ele é só gigantesco, lembre-se que estamos falando de um dragão. Então é claro que ele tem vários poderes, todos, de alguma forma, ligados à madeira. O mais roubado de todos é uma estaca de centenas de metros que pode ser disparada do seu peito. E mesmo que seja algo feito de madeira, a gente tá falando de um deus dragão, né? Por isso, o impacto dessa estaca é tão absurdo que pode gerar uma onda de destruição. Ou seja, mano, esse dragão nada mais é do que o bichinho de estimação do Hashirama.
É o bichinho de estimação do Hashirama. Entendeu? Comparável a uma bomba atômica. Mas e quanto ao tamanho dele? Infelizmente, esse é outro caso onde não existe uma altura Essa estaca de madeira que saiu dele aqui foi um bagulho meio bizarro, né, tropa? de um dragão. Então é claro que ele tem vários poderes, todos, de alguma forma, ligados à madeira. O mais roubado de todos é uma estaca de centenas de metros Ó, ixi! que pode ser disparada do seu peito. E mesmo que seja algo feito de madeira, Ah, a ele. gente tá falando de um deus dragão, né? Por isso, o impacto dessa estaca é tão absurdo que pode gerar uma onda de destruição comparável a uma bomba atômica. Mas e quanto ao tamanho dele? Infelizmente, esse é outro caso onde não existe uma altura e comprimento oficiais sobre o personagem, mas ao menos temos algumas estimativas do tamanho dessa monstruosidade. Comparando o Aldoron com a extensão das cidades que aparecem perto dele e com outros elementos da paisagem, é estimado que ele tenha por volta dos 70 km de altura 70 e km de altura 180 km e 180 km de comprimento. Aí já fui pros caralhos já, né? Aí já foi, eu já não sei calcular isso aqui mais não, mano. Os vídeos desse cara são exagerados, eu gosto. Aí eu me perco, mano. Me sinto burro vendo os vídeos dele. de comprimento. Pra você ter uma ideia dessa escala, esse dragão é tão gigantesco que seu comprimento total é comparável ao diâmetro da cratera de Chicxulub, o lugar onde caiu o asteroide que acabou com os dinossauros. Mas uma craterinha dessas não é nada comparado ao nosso próximo personagem. Z-Master do anime Eita! Z-Master do anime Gal Gaigar. Gal Gaigar. Alguém viu essa brincadeira aqui? Gal Gaigar? Eu nunca ouvi falar na minha vida, mano. Ele tem tamanho planetário, energia para destruir sistemas solares inteiros e asas que se estendem por centenas de milhares de quilômetros. Esse Olha o comentário do desgraçado do Vitor, mano. Meu Deus, mano. 70 km de altura, 180 de comprimento e 90 de persa. Oh, meu Deus, mano. Ai, deixa eu voltar aqui, ó. tamanho planetário, Auros, mas uma personagem. Vamos lá. Ele tem tamanho planetário, energia para destruir sistemas solares inteiros e asas que se estendem por centenas de milhares de quilômetros. Esse é o Z-Master, mas não dá para falar sobre ele sem antes entender o que são os 31 Primevals. No anime Gal Gaigar, esses eram humanos que se fundiram com um cristal chamado Zonder, deixando de ser criaturas orgânicas para se tornarem seres mecânicos, com poderes que vão desde criar ilusões até controlar o tempo. O objetivo dos Primevals era transformar toda a vida orgânica do universo em mecânica, e todos eles eram comandados por um programa mestre chamado Z-Master, que controlava essas criaturas à distância em escala universal. Quando os 31 Primevals se fundiram, eles deram forma física a esse programa, que passou a existir como um monstro ciclópico, magrelo, com asas astronomicamente gigantescas nas costas. E só a energia que esse monstro carregava em seu corpo já era maior do que a de todo o sistema solar, e ainda podia ficar mais forte ao absorver a energia de planetas massivos como Júpiter. Ele tinha o poder de todos os Primevals ao seu dispor, mas mesmo assim, os únicos ataques que vimos o Z-Master usar foram bombardeios de laser diretos das mãos. Mas vale lembrar que estamos falando de um monstro de tamanho planetário. Por isso, caso esses lasers atingissem a superfície de um planeta, pode ter certeza que toda a geografia do globo seria permanentemente alterada em questão de segundos. Quanto ao tamanho do Z-Master, eu decidi focar só na altura para justificar a posição dele no ranking. Mas se a gente fosse contar a envergadura de suas asas, ele colocaria ainda mais inveja nos personagens que vieram antes dele na lista. Comparando esse monstrengo com o tamanho de Júpiter, nessa cena aqui em que ele aparece ao lado do planeta, é estimado que ele tem em torno dos 40 mil quilômetros de altura. Porra, mano, eu falo, esse cara gosta de exageros, mano. É que ele já foi pros caralho, pô. E esse aqui é só o quarto. O quarto tem 3 maior do que ele. Não precisava disso tudo não, mano. Você tem que entender, meu amigo que faz esse canal. Cara, a gente não é inteligente igual você pra entrar nesse raciocínio não, cara. Você tem que polir até as unixas ali, eu tava te entendendo, mano. Até as unixas eu tava te entendendo, mas daqui pra cima, meu parceiro, eu já tô perdido de novo já. Mas eu adoro seus vídeos.
o que é o mesmo tamanho de toda a circunferência do planeta Terra. Já suas asas têm quase o mesmo tamanho do diâmetro de Júpiter, que tem cerca de 140 mil quilômetros. Então, dá pra dizer que a envergadura desse bicho atinge por volta dos 100 mil quilômetros. No fim das contas, o Ziméster é o que acontece quando uma inteligência... 100 mil quilômetros, mano. 100 mil quilômetros é o que, mano? 1 milhão de metros? Não, pera aí. 1000 quilômetros. 1000 quilômetros. Ó, vamos lá. 1000 quilômetros como é que é? Não. 1000 metros é 1 quilômetro. Certo? A cada 1000 metros é 1 quilômetro. 100 mil. Caralho, mano. Eu vou fazer essa conta. Pera aí. 100 mil. Calma aí. Vou abrir a calculadora aqui. 100 mil. Ó. 100 mil vezes. Porra. Calma aí, mano. Calma aí, chat. Pera aí. Vamos lá, mano. 100 mil quilômetros. 100 mil quilômetros. Cada quilômetro significa 1000 metros. Então é 100 mil vezes 1000. É 100... Cara, eu não sei ler esse número, mano. Acho que é 100 milhões de metros. É isso? O canal desse cara me faz eu sentir um merda, meu irmão. É 100 milhões de metros. Porra, se eu correr a minha vida inteira, sem parar, sem dormir, eu não corro 100 milhões de metros, né? artificial ganha poder demais. E se isso soa meio familiar pra você, talvez seja porque a ficção não tá tão distante assim da nossa realidade. Terceiro, Snake King Torino. A cobra que o chat estava esperando para ver. Diferente de vários personagens da lista, o Snake King lá de Toriko tem algo que os outros não têm, que é um tamanho exato, já que esse anime faz questão de sempre dizer precisamente qual é o tamanho dos seus animais colossais. Todos esses bichos são tão absurdamente grandes que fariam os titãs de Attack on Titan parecerem formiguinhas em comparação, mas mesmo assim, toda a história de Toriko gira em torno de caçar essas criaturas para usar. O Toriko é pica, tá, tropa? Com todo respeito. Já viram o anime do Toriko? Eu não vi todo, não. Eu vi os episódios que ele tem em parceria com a One Piece, tá? É legal, mano. Ele, tipo, busca o mundo... Ele vai pro mundo buscar os melhores ingredientes pra fazer as melhores comidas, mano. É legal o anime dele. Pelo menos as partezinhas que eu vi ali com o Luffy é da hora, tá? Não, Gonchok, não é que eu quero correr tudo isso. É o efeito de comparação que eu tenho... É correr, tá ligado? Tipo, correr 1 km, correr 10 km, correr 5 km. Ou andar de carro. Sei lá, pô. Se eu andar de carro a minha vida inteira, sem parar, eu não ando 100 milhões, 100... Era quantos? É 100 milhões de metros, né? Porra, metro com caralho. Quantos metros a Terra tem, mano? 100 milhões de metros. Aqui deu 100 milhões de metros. A Terra tem quantos metros? Eu vou olhar isso aqui, peraí. Deixa eu perguntar ao chat GPT. Chat. Ó, travou. Chat. Vou perguntar ao chat quantos metros a Terra tem. Peraí. Chat. Quantos metros a Terra tem de circunferência? Vamos ver, GPK. A circunferência da Terra dá 40 mil metros, mano. Ó, acha... Quantas voltas na Terra eu tenho que dar para percorrer 100 milhões de metros? Caralho, mano. Ó, vamos usar a circunferência da Terra no Equador. Uma volta, 40 mil metros. Se você quer percorrer 100 milhões de metros, eu teria que dar, mano, 2 voltas e meia na Terra pra percorrer o tamanho daquele bicho lá, mano. Tem base um bagulho desse? Eu tô indignado até agora, mano. Esse cara aqui faz minha mente entrar em colapso, mano. Com essas coisas exageradas que ele traz, mano. 2 voltas e meia na Terra. Elas como? Não é que eu sou velho, mano. É que é um... O cara quebrou meu cérebro, mano.
ingredientes em refeições exóticas. E entre todos esses Peraí, animais... vamos voltar aqui pra nós Mas mesmo entender. assim, toda a história de Toriko gira em torno de caçar essas criaturas para usá-las como ingredientes em refeições exóticas. E entre todos esses animais ridiculamente gigantes, existe uma raça de cobras que extrapola todos os limites do que pode ser considerado grande. E essa raça é a cobra-mãe. Só um simples filhote dessa espécie já consegue chegar a uns 25 quilômetros de comprimento. E se ele resolver levantar a cabeça com alguém lá em cima, a sensação é de estar no topo de uma montanha gigantesca. Já na fase adulta, essas cobras podem atingir facilmente um tamanho de milhares de quilômetros de extensão. Se uma cobra pequenininha já dá medo, imagina uma cobrona dessas, hein? Lá ele 1000 vezes. No entanto, existe uma O cara do vídeo simplesmente parece que tava conectado com o chat da live, pô. Vocês estavam falando da cobra desde antes de começar o vídeo. uma cobra-mãe em específico que cresceu até demais, a Snake King. Essa cobra cresceu tanto que extrapolou todos os limites conhecidos sobre as cobras-mãe, chegando ao ponto do seu corpo possuir o tamanho da circunferência do planeta. Com isso, é como se ela fosse uma versão viva dos Anéis de Saturno. Já imaginou isso? E vale destacar que o planeta de Toriko é muito maior do que o planeta Terra. Então não, a Snake King não possui míseros 40 mil quilômetros de extensão. Ela vai muito mais além. Esse réptil monstruoso consegue atingir impressionantes 220 mil quilômetros de comprimento. E mesmo com esse tamanho astronômico, quase impossível de imaginar, a Snake King ainda consegue enrolar todo o seu corpo para sufocar suas presas durante o bote. E sem exagero nenhum, quando ela se enrola toda assim, dá até pra dizer que ela fica do tamanho de um planeta anão, você não acha? Olha o Super Shenlong aí que eu falei com vocês, mano. Eu achei que ele ia ser o primeiro, tá? Eu desconheço um anime que tem um personagem maior do que ele, nós vamos descobrir aqui nesse vídeo, né? Mas o Super Shenlong, pra mim, era o maior. Né? Sobre a cobra, não haverá comentários a respeito da cobra, porque até agora eu tô naquele cálculo da volta ao mundo, mano, porque não fez sentido na minha cabeça. Porque se... Ó, pensa comigo, se a volta ao mundo é 40 mil quilômetros... Esquece essa porra. Vamos pro Super Shenlong. Saímos da escala planetária e entramos agora nas dimensões galácticas, com um dragão mais poderoso que Dragon Ball, o Super Shenlong. Em questão de poder, o único que talvez esteja acima dele é o Sr. Zeno, porque de resto, esse dragão possui praticamente uma onipotência para conceder qualquer desejo ao seu invocador, sem se preocupar com qualquer tipo de restrição. Esses desejos podem incluir coisas banais, como trocar de corpo com alguém, ou até trazer de volta universos inteiros que foram apagados da existência. Pois é, a imaginação é o limite para o que o Super Shenlong é capaz de conceder. Só para você ter uma ideia, as esferas do dragão que invocam esse titã já são do mesmo tamanho de planetas e estão espalhadas por diferentes cantos do universo. Os outros dragões que a gente conhece, como o Shenlong com seus 1000 metros e o Porunga com seus 6 quilômetros de comprimento, apenas sonham em atingir 1% do tamanho desse monstro universal. Quando é invocado, o Super Shenlong começa tão grande quanto um planeta, mas em questão de segundos, o dragão cresce tanto, mas tanto, que só o olho dele já consegue ser muito maior do que uma galáxia inteirinha. Já é difícil medir com precisão o tamanho de uma galáxia, que é uma das maiores estruturas do universo. Agora imagina medir o tamanho de uma criatura, onde só o seu olho já é muito maior do que isso. Infelizmente, o Sr. Zeno nunca fez a boa de dizer qual o verdadeiro tamanho do Super Shenlong, e como ele já ultrapassa os anos-luz de comprimento, medir esse bicho é quase impossível. Mas nada é impossível pra... Vocês estão ligados? Aí, mano, vocês vão falar que eu que tô ficando burro, mano. Mas aí, com isso tudo, esse é o segundo colocado, pô. Ainda tem um bicho maior do que esse. Eu vou ficar maluco, eu tenho que parar de ver o canal desse cara, mano. Com todo respeito. Enquanto o Gonchok vê o dragão crescendo todo duro. O Gonchok já foi pros caralho hoje já, mano. O Gonchok foi pros caralho, tá? comunidade de fãs de Dragon Ball. Depois de alguns cálculos mirabolantes e comparando o tamanho do dragão com as galáxias que apareciam orbitando o corpo dele, os fãs chegaram à estimativa de que o Super Shenlong deva ser um pouco maior que metade do universo observável. Sendo mais específico, o tamanho total que deram para ele é de aproximadamente 57 bilhões de anos-luz. E sabe o que é mais assustador? 57 bilhões de anos-luz, peraí. Chat,
Se eu fosse equiparar um tamanho de 57 bilhões de anos-luz, quantas voltas na Terra eu teria que dar para alcançar esse tamanho? Pera aí, tropa. Ah, eu não sei falar esse número. Nossa senhora, mano. Ainda bem que ele escreveu o número. 13,5 quintilhões de voltas ao redor da Terra. Para ter uma noção da escala, a idade do universo é cerca de 13,8 bilhões de anos. Se você desse uma volta por segundo, levaria aproximadamente 428 bilhões de anos para completar essas 13,5 quilhões de voltas. É uma distância tão absurda que ultrapassa a idade do universo em mais de 30 vezes. Pô. Vocês pegaram a visão? Que você demoraria mais tempo. Para ser mais exato, você demoraria 30 vezes o tempo de existência do universo para alcançar o Shenlong da ponta do rabo à ponta da cabeça. Quanto tempo correndo? Eu vou fazer a pergunta pro chat. Chat, contando que eu corro em média 7 km de velocidade por hora, quanto tempo correndo eu demoraria para alcançar essa distância? Buguei o chat, viado. Você precisaria de aproximadamente 636 milhões de vezes a idade atual do universo. É tão gigantesco que se você começasse a correr quando o universo nasceu, ainda não teria percorrido nem 0,0000002% dessa distância até hoje, pô. O chat ficou maluco comigo. O pior é ele tentando entender, pô, o tanto de conta que ele fez. Onde que a gente foi parar com esse react, pô? Isso, mano. Não, se começar hoje, pô, tranquilo. Quer ver? Se eu começasse a correr hoje, quantos anos eu demoraria para alcançar essa distância? Já que é para ir pros caralho, vamos ir pros caralho. Pera aí. Se eu começasse a correr hoje, sem nunca parar, mantendo aproximadamente 7 km por hora, você demoraria apenas 8,79 quintilhões de anos. Ou seja, 13,8 bilhões de anos. Então eu levaria 636 milhões de vezes a idade atual do universo. Pô. Tá maluco. 7 km, trotezinho. GPK, por favor, mano, se você continuar mandando esses vídeos, você vai quebrar meu cérebro, tá? Dá uma segurada, cara. Você vai quebrar o meu cérebro. Já consegue imaginar a monstruosidade que tá no topo dessa lista? Ai, E bom, como eu foquei apenas em um personagem para cada anime para deixar a lista mais diversificada, vou deixar aqui algumas menções honrosas para vocês. Ikusa Tsunagi, um dos deuses de batalha mais poderosos e colossais de Fairy Tail, que foi invocado por meio do sacrifício de inúmeras pessoas durante um ritual sombrio. Essa entidade gigantesca tem cerca de 1000 metros de altura e carrega uma espada tão enorme quanto o próprio corpo. Genbu, a ilha onde Naruto e Killer Bee treinaram durante os eventos da Quarta Guerra Ninja, mas que era, na verdade, as costas de uma enorme tartaruga conhecida como Ilha Tartaruga, que tinha uns 5 km de extensão. Island Horse, mais uma das criaturas colossais de Toriko, que assim como a Genbu, carrega uma ilha inteira em suas costas, mas é estimado que ela tenha seus incríveis 35 km de extensão. Monstros do Triângulo Floriano em One Piece, que são criaturas gigantescas e misteriosas, provavelmente os responsáveis pelos famosos desaparecimentos de navios nessa região. É estimado que elas sejam maiores até que o próprio Zunisha, tendo por volta dos 54 km de altura. God, a entidade mais poderosa de One Punch Man, tirando o carequinha, é claro. Em uma das visões do Imperador Mendigo, esse ser assumiu uma forma tão grande quanto a própria Lua. Por isso é estimado que sua altura nessa ocasião tenha sido por volta dos 3.000 quilômetros. Olha, o Anti-Espiral Tengen Toppa Gurren Lagann. Esse cara tava no último vídeo aí dos mais fortes, eu acho que ele era o 15º, certo?
Enfim, chegamos ao maior personagem de todos os animes. Realmente, não tem como não. Quando o assunto é tamanho imensurável nos animes, o Anti-Espiral segue imbatível até hoje. Esse ser humanoide envolto em escuridão que você vê aqui é, na verdade, uma fusão de todos os seres de uma raça altamente evoluída chamada Raça Espiral. Esses seres evoluíram tanto que se tornaram capazes de prever o futuro, e foi aí que eles perceberam que se continuassem nesse caminho, poderiam acabar destruindo o universo inteiro. Assim, eles decidiram se fundir e deram vida a uma consciência coletiva chamada Anti-Espiral, que vaga pelo universo, evitando que outras civilizações evoluam ao mesmo ponto que os espirais atingiram. Ou seja, o Anti-Espiral virou uma espécie de filtro evolutivo no universo de Tengen Toppa Gurren Lagann. E isso foi possível graças aos seus poderes praticamente ilimitados. Como esse ser é capaz de tudo, ele se tornou praticamente um deus e podia assumir o lá vai ele pras explicações dos bichos, mano. Esse cara vai me deixar maluco, mano. Vou ter que ir pro CAPS por causa dele. tamanho que quisesse. Então, estipular um tamanho oficial pro Anti-Espiral é uma tarefa praticamente impossível. Mais diferente de outros personagens que também mudam de tamanho nos animes, o Anti-Espiral não só atinge escalas cósmicas absurdas, como realmente entra em combate com elas. Por isso, ele merece um grande destaque aqui. Então, vamos analisar o tamanho máximo que essa entidade possivelmente já atingiu. Só o Super Tengen Toppa Gurren Lagann conseguiu alcançar exatos 52,8 bilhões de anos-luz de altura. Ô Vitor, depois desse aqui eu não vejo vídeo desse mais por uma semana, tá? Senão eu vou quebrar, pô. Minha cabeça não vai quebrar. Olha o tamanho desse desgraçado. 52,8 bilhões de anos-luz. Porra, quanto tempo que eu não vou demorar pra correr esse tanto, mano? A 7 km por hora, trotezinho do urubu malandro. Nem sei o que dizer. Segundo o guia oficial do estúdio responsável por esse anime. E no caso do Anti-Espiral, ele criou seu próprio mecha para bater de frente com o robozão e ficou do mesmo tamanho que ele. Porém, muitos fãs estipulam que o vilão tenha ido além e atingido nada menos que o tamanho do universo observável, que é em torno dos 93 bilhões de anos-luz. Mas claro, ele pode ficar maior do que isso também. E nem vou levar em conta o tamanho dos ataques Giga Drill dos dois mechas, já que esse ataque cria uma broca que é várias vezes maior do que alguns universos observáveis. Quando o assunto é escala de tamanho, não tem discussão. O Anti-Espiral é, sem dúvida, o maior personagem de todos os animes. Com novas temporadas de animes chegando todo ano, pode apostar que ainda vamos ver muitos personagens gigantescos surgindo por aí. Então não duvida não, essa lista pode ficar desatualizada. Irmão, você tá de parabéns pelo seu conteúdo, eu já falei, vou elogiar de novo aqui, ó. Ultra Nerd é o nome do canal dele. Mano, esse cara é sensacional pra produzir conteúdo. Ele tá de parabéns pelo conteúdo que ele produz, porque deve dar um trabalho do caralho, mas ele quebra a minha mente. A minha mente não consegue acompanhar a inteligência que ele tem pra produzir.